Não sei, sinceramente não sei. E quero destacar aqui, com ênfase, essa reação do Fluminense, o acerto, depois de muitos equívocos também do Mário Bittencourt, muito criticado na contratação do Zubeldia, um técnico muito melhor do que aquele que ele tinha antes, né? Que vive muito mais do marketing, essa coisa toda, que é o carioca, aquele outro, que joga bola na praia, futevôlei, mas que vive de mais do mesmo, né? O Zubeldia é um técnico melhor. E ele pegou esse time e deu realmente um acréscimo muito grande. O Fluminense está numa fase excelente, vem mostrando isso, mostrou nos jogos, não só nessa goleada, mostrou em jogos contra Mirassol, contra Flamengo e contra Palmeiras, né, quando venceu esses dois do Maracanã e poderia ter vencido em São Paulo. E sem, repito, como eu falei na abertura do posse de bola, o João Arias, que era o principal jogador do Fluminense, inclusive do Mundial de Clubes, quando o Renato Portaluppi ele era o treinador. Então, o Fluminense está numa fase muito boa e vai de novo disputar a Libertadores, né? Não disputou nessa temporada, mas vem frequentando a competição com uma determinada assiduidade, aliás, inédita na história do Fluminense, e vai jogar mais uma vez a Libertadores. O Rio de Janeiro já tem 3 participantes na próxima Libertadores, contando o Botafogo e o Flamengo. E o Vasco tem chance, né? Porque ainda pode ganhar a Copa do Brasil. Mas nesse momento, né? Digamos que se a Copa do Brasil começasse a ser decidida amanhã e não a Libertadores, creio que Cruzeiro e Fluminense sairiam como franco favoritos. Muito bem, Trajano, você tinha... Não, eu queria dizer o seguinte, quando a situação vai muito mal, ruim, trágica, como está acontecendo em São Paulo, transportando isso para a política, vamos dizer, cairia todo o gabinete do primeiro-ministro. No Japão, o primeiro-ministro praticaria araquiri. Não é? Praticaria. Não, araquiri. Cairia todo o gabinete. O presidente renunciaria. No São Paulo não vai acontecer nada. Ele nem vai nem uma declaração para... Eu não quero que ele pratique araquiri, evidentemente, mas uma atitude primeiro para se explicar, demitir todo mundo que trabalha com ele se demitir, né? Vai ele plantar batata, sei lá, alguma coisa tem que acontecer. Ele, transportando para a política, ele é um político, em alguns, ou foi um executivo, é uma pessoa que tem um perfil, ele jamais vai demitir uma pessoa. Se é que você entende o perfil. Ele jamais vai entrar em conflito. Isso, em alguns momentos, para um comandante, é péssimo. Ele jamais vai tomar uma decisão antipática. As pessoas vão ter que sair. Pô, mas antipático é o que está acontecendo com o clube. Exato, Exatamente. exatamente. Nessa ele vai tragando o clube. É o perfil dele. Sempre foi assim. É por essas e outras, por esse absoluto desaparecimento do presidente, que não estava nem lá, ou mesmo do diretor de futebol, que também não estava lá, ou não tem ido aos jogos, sei lá, abandonou, não sei o que Eu aconteceu. só queria voltar num negócio que o Danilo falou. Pode falar. Não, tudo bem. É incompetência, é descaso, abandono e tal. Mas essa coincidência trágica, miserável, de tantos jogadores do departamento médico... Claro. Não eu acho que não é só incompetência no departamento médico, não é possível. São Paulo, até pouco tempo, era o Refis, não era isso? Faz tempo. Faz tempo. Mas era uma referência. Mas todo 17, 18, 20, todo mundo lá. E contusões diferentes. Né? Se todo mundo com o joelho arrebentado, tornozelo arrebentado. Um tem que não sei o quê, outro é cravo no pé, outro é Uma das joanete, coisas, Trajano, que o Zubeldia falou ontem na coletiva é o estado físico do elenco do Fluminense neste momento, que tem apenas 2 machucados. Então, o Zubeldia passou por um pouco o que o Crespo está passando, né? E isso faz toda a diferença para o trabalho de um treinador. Então não estamos falando só do departamento médico, estamos falando também da preparação física dos atletas. Agora, que tem do respaldo, da estrutura, tem um outro aspecto, do bastidor, de tudo. Tem um outro aspecto que eu acho que é interessante da gente parar para pensar. Eu fico pensando como o Zubeldia está acordando hoje. Né? A ironia, né, da situação. O cara sai de um clube, vai para o outro e enfia 6-0. Ocorre que se havia uma coisa inquestionável na atuação do Zubeldia no São Paulo, era o amor dos jogadores por ele. Sem dúvida. Né? Ele deve estar, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, vingado, né, por não ter podido completar o trabalho dele no São Paulo, e com pena daqueles jogadores com os quais ele trabalhou. É um lado humano das coisas que, em regra, a gente não para para pensar. Eu já vi N jogador fazer gol no time que ele jogava.
Agora, Não sei se- ex-técnico, golear, do ex. é a primeira vez que eu Não sei se vejo. ele teve Golear. muita pena, não. Quando tava 3-0, que ele podia falar, deixa eu pegar leve aqui. Não, Ele botou 3 pois- ou 4 caras lá que Pô, fizeram mais 3. Não, e teve um momento no segundo tempo que ele deu uma bronca no Serna, que perdeu um gol, e ele deu uma bronca. Exatamente. Isso. Agora, isso que o Trajano falou, né, que como é que acontece um negócio desse? Acontece um furacão no país, acontece alguma coisa, sei lá, o presidente já fala, cadeia nacional. Mas tô o aqui. presidente pode dizer assim, mas que culpa eu tenho do Oscar e do Lucas, que qualquer gastamos coisa. uma fortuna com eles, se machucaram e não entraram em da campo? direção do São Paulo Eu acho precisa que tem, aparecer Zé. e não Aí é pode que tá. ser. Eu acho que ele tem grande culpa. Não, eu sei, eu estou né? dizendo que ele pode vir com essa desculpa. Ah, sim, pois O é, mas importante, é assim, culpa eu tenho. o importante não. qualquer cartola minimamente informado não teria entrado nessas duas aventuras. Até porque tinha aprendido, deveria ter aprendido com o Daniel. Sim, claro, isso é o mínimo. O São Paulo Ó, paga o Daniel ainda? Paga. Paga. E tem uma beleza. disputa milionária, né? pagar. De Pelo mulher, menos Mas, ex-mulher. só o que eu queria dizer como Pelo é, salário. em um governo qualquer de um país, quando acontece um negócio como esse, o cara, que é o comandante, ele aparece para falar, ó, deixa eu falar aqui, pedir desculpa, o que quer que seja. Essa é uma outra E o cara não vai característica, fazer. né? Ele Até só por aparece isso- na boa. é claro. Nas Até redes por sociais. isso que agora sim vamos colocar. Tem o Luiz Gustavo aí? É exatamente isso que eu ia falar. Até por isso que a voz da razão, que todo mundo está elogiando, é essa frase do Luiz Gustavo. Desde quando eu nasci, aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não é por acaso. O São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar e respeitar. Mas, infelizmente, temos que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir. As pessoas têm que vir, começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa. Nós, jogadores, fizemos a M, desculpa a palavra, mas eu acho que hoje esse clube é muito grande. Está na hora de ter uma direção, um plano claro, disse o Luiz Gustavo. O que queremos do início ao fim da temporada, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas vou sair de cabeça erguida. Pedimos desculpas ao torcedor, mas uma coisa é certa, está na hora de começar a colocar a cara, assumir responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade, de cima para baixo, para que esse clube volte a ser um clube grande de futebol. Eu aprendi na minha vida, quando eu erro, venho aqui, falo e peço desculpas, reflito e melhoro. Cheguei no clube há 2 anos, tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu e estão na mesma situação. Não dá mais, acabou. Eu vivo para evoluir. Espero que esse clube apaixonante, gigante, muito maior do que qualquer um aqui, mas precisa que as pessoas coloquem os pingos nos is para que a gente possa melhorar. Disse aí o Luiz Gustavo. O que ele falou, Ele falou que acabou sendo a dose da depois do razão. jogo? Depois do jogo, na beira do Depois do campo. jogo, depois do jogo. Na saída do... E depois, mais tarde, o Rui Costa, que era a única figura do comando do São Paulo que estava lá, a única patente, veio lá com as declarações, estamos envergonhados, veja bem, é uma página triste, mas estamos olho no olho e cada O dia Luiz vamos Gustavo melhorar. que Um disse. blá, 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 que O Luiz ninguém- Gustavo disse sobre forte tensão emocional. É a única coisa que eu posso dizer. Ele não respaldou o que disse o Luiz Não, Gustavo. respaldou. Mas assim, de qualquer sim. forma, ninguém respaldou o que ele falou, né? A gente ouve o que o cara falar e fala, bom, esses caras estão Não. achando que estão em que lugar? Na prática, o que acontece há algum tempo, desde antes da queda do Zubeldia, é pré-eleição, né? O Casares rachou com o Belmonte, diretor de futebol, não tem coragem de demitir o Belmonte, não tem coragem de demitir ninguém. E eles não convivem mais e não vão mais aos jogos. Legal. Então eles abandonaram Isso. o time. Isso. O que eles fazem na hora do jogo? É um casal Do carteado? divorciado. É aquele casal divorciado que mora na mesma casa. Em alguns jogos, só que os filhos estão com outras pessoas. Isso. Então não é com um nem com o outro. Tá. Né? Então, Os com a- filhos são os com a jogadores. avó. Estão lá com Estão com a avó. parente, com Isso. o primo. Na hora do jogo ele vai aos shows, muitas vezes no Morumbi. Foi Sim. mesmo, não estou brincando. Em vez de... Porque o time não joga mais no estádio. Então ele não tem coragem de demitir o diretor de futebol. Ele não tem coragem de aparecer. Ele fugiu, tirou o time do estádio para não ser vaiado e sofrer protesto. E o Luiz Gustavo está dizendo simplesmente assim, nós estamos aqui, nós não temos chefe. Nós não temos diretor. Qual que é a direção aqui? Quem vai botar a Eu cara? tenho tem até que fazer? pena do Gustavo, que ele passa por 2 baques da vida profissional Tomou dele. de 7-1, Do quase 7-1 morreu de com a embolia seleção brasileira e pulmonar. agora 6-0. Vindo da Teve embolia embolia pulmonar quase nesse morreu. ano. E quase morreu esse ano. Exatamente. Bom, só uma coisa assim, não só estava lá o Rui Costa, você falou assim que o Casares não demite o Belmonte. O Belmonte, com todo respeito, né? Esse planejamento foi feito também por ele. Claro. Hoje, esse cara tinha que ir embora. Falar, olha, não dá mais para mim, virei a página, vamos para outro lugar, porque não dá mais. O que esse cara está fazendo lá, se ele não vai nem no jogo? Exato. O que o Belmonte está fazendo lá? Enfim. E até politicamente, né?
Até politicamente. Já colocou o Carlo Magno para isso também, não é à toa que está lá o superintendente de futebol agora e tal. O Belmonte fica ali por, não sei, por puro ego, por falar que ainda é diretor de futebol do São Paulo, mas o que ele tem de palavra ali, o que ele pode fazer, sabendo que o Casares está colocando uma outra pessoa para mandar no futebol para o ano que vem. Então é realmente uma situação curiosa do Belmonte. Não, é Olha, aquilo, vamos falar de... Um não entrega o cargo, o outro não tem coragem de demitir. Trajano, você sabe, você entende isso? Ele fica... Quem que vai tomar a atitude? E nessa o time vai pro buraco. Vamos falar agora, vamos sair do pré-sal do futebol. Vamos falar que sobre está o São Paulo, primeira e falar sobre divisão. futebol, primeira divisão e times interlegais, que é claro, a final da Libertadores. Palmeiras e Flamengo estão em outra estratosfera, em outro planeta, em outro sistema solar, quando comparado com o São Paulo e com outros clubes aqui. A gente vai falar já, só para não deixar passar, a lista das maiores goleadas sofridas pelo São Paulo neste século. Opa! Tomou de 7-1 do Vasco, 6-0 para o Fluminense, essa aí agora. Em 2015, 6-1 para o Corinthians, naquele também inesquecível momento. 5-0 para o Palmeiras, já campeão da Copa do Brasil, São Paulo na ocasião, mas tomou de 5 com o Dorival. 5-0 para o Corinthians em 2011. 5-1 para o Internacional, na pior derrota da história do São Paulo dentro da sua casa, time do Diniz. E 5-1 para o Flamengo, que era o Crespo, inclusive o técnico de São Paulo naquela ocasião. Detalhe, né, Tironi? São 7 goleadas, 4 delas na gestão Casares. 4 delas. 4 dessas histórias. Quantas são? São 7? É. São 7, 4 na gestão do atual presidente do São Paulo. Técnicos diferentes, Nesse 2 século. com o Crespo, uma com o Dorival e uma com o Fernando Diniz. Muito bem. Palmeiras e